Botafogo, das faltas que foram mal marcadas, invertidas, laterais, não achei a arbitragem boa do jogo. E o segundo tópico foram as modificações do treinador Arthur Jorge, que fazia uma leitura muito boa do jogo, e a gente vai até trazer dois trechos sobre o Arthur Jorge após a partida. O Botafogo, no segundo tempo, empatou o jogo com o Jefinho e conseguia ter volume de jogo pelos corredores, principalmente no lado direito, com o Júnior Santos, que foi jogado um pouco para cá, pelo lado direito. E aí ele inventou da cabeça dele, pelo menos o que eu achei no momento, e ele fala um pouco sobre isso, a gente vai ouvir daqui a pouco, um zagueiro no ataque, que foi o Alexander Barbosa, e coloca o Diego Hernandes na lateral direita, que é um jogador que entrou na ponta junto com o Oscar Romero, que estavam dando um pouco de volume nesse time do Botafogo, e o Botafogo estava chegando muito próximo ao gol da virada, e ele de alguma maneira enxergou que era momento de alçar a bola na área, e o Botafogo não teve a bola na área, perdeu criação por baixo pelos corredores, perdeu a aproximação, e foi punido com gol aos 44 do segundo tempo num contra-ataque, onde o Bahia matou a partida. Mas os técnicos erram, e o Arthur Jorge na coletiva foi bastante coerente, assumiu o erro, só que ele é um técnico bastante corajoso. Eu gostei de ver, foi o primeiro jogo em loco que eu vi da equipe do Arthur Jorge, de um time vertical, que para mim jogou melhor do que o Bahia, apesar do resultado, jogou mais próximo do que eu acredito que é o certo a se fazer dentro de casa, mas o Botafogo acabou sendo derrotado. E a gente vai ouvir o primeiro trecho do técnico Arthur Jorge falando sobre a opção de ter um zagueiro no ataque, lembrando que essa opção não foi no jogo mata-mata, não foi numa final de campeonato, foi no meio do nada, sem ter opções para o ataque, verdade seja dita, no meio de um jogo de quinta rodada do Campeonato Brasileiro para alçar bolas aéreas. Para mim foi um equívoco estratégico, mas o Arthur Jorge comentou sobre essa opção. Minha função é tomar decisões. Obviamente que aquilo que nós tomamos nessa decisão foi pensarmos uma forma de chegar ao golo. Estávamos, e concordo consigo, por cima do jogo naquele momento. Tínhamos mais bola nos nossos corredores. Tentámos colocar mais um homem junto do Júnior e face à escassez de homens mais de área que temos, optámos por colocar o Barbosa porque é um jogador forte no jogo aéreo. A ideia era conseguir ter mais bolas, não só do Cuiabano, mas também do Diego, que abriu à direita para conseguirmos chegar com bola à área. E a partir daí tentarmos ganhar o jogo. A intenção foi exatamente essa. Naquele momento, com um empate, e nos últimos 15 minutos finais, procuramos estrategicamente montar a equipa de forma a conseguir chegar ao segundo golo. Acabou por não ter o efeito que nós desejávamos, tenho eu que assumir essa responsabilidade naturalmente, mas quando perder, que assim seja. Ou seja, a procurar ganhar, a não permitir o adversário estar no nosso meio campo ofensivo, a estar próximo da sua área, a termos uma série de bolas na área, termos 16 remates feitos. Portanto, que assim seja, que a gente quando perca possamos ter esta, pelo menos, ambição e vontade de ganhar cada um dos jogos. Então foi uma fala bem coerente do Arthur Jorge, ele dizendo que o Botafogo tem que ter ambição quando o jogo tá difícil, quando tá vendo que o jogo tá também propício em alguns momentos da vitória, mas ele acabou, para mim, passando os pés pelas mãos, jogando 15 minutos. Eu nem entendi muito quando entrou o Alexander Barbosa no ataque, qual foi o objetivo que o Arthur Jorge tinha, tendo em vista de que o Botafogo estava chegando muito próximo ao gol, construindo por baixo jogadas nos corredores, alargando o campo. O Damian Soares fez isso muito bem na primeira etapa, e aí depois o Oscar Romero pelo lado direito também estava ajudando, o Diego Hernandes também estava ajudando, mas a ambição do Arthur Jorge acabou o atrapalhando nessa partida. E claro, se o Botafogo vence o jogo aqui, a gente estaria falando que deu certo, mas ele fala, inclusive na coletiva, se ele treina dessa maneira, se é uma forma de jogar, ou se isso foi fortuito, pensado ali rapidamente na cabeça dele. A gente vai ouvir o que ele disse sobre o Alexander Barbosa treinar ou não dessa maneira durante a semana. Não é um treino que faça especificamente para estar preparado para que isto aconteça. É uma situação de recurso. Já o vimos, já o tivemos em situações de treino em finalização, na área contrária, mais próximo dos zagueiros contrários. Portanto, achamos que poderia ser possível chegar ao golo a partir disso também, pelo facto de termos dois homens fortes na área naquele momento, que era a nossa principal intenção.
Aquilo que hoje não repetimos foi essencialmente o resultado, porque eu acho que nós hoje tivemos momentos e tivemos uma atitude comportamental que a mim muito me agrada. Não posso deixar também esse registro de que os jogadores fizeram tudo para poder vencer o jogo, tiveram um comportamento ao nível daqueles que estiveram em jogos anteriores, onde provavelmente tivemos períodos de jogo não tão bom quanto aqueles que tivemos hoje, mas como digo, o resultado avalia-nos e avalia-me a mim enquanto técnico, a equipa enquanto performance. Neste momento o resultado é aquele que nos penaliza e, portanto, mas temos que rapidamente reagir, porque daqui a 3 dias estamos novamente a competir para a Libertadores, não podemos ficar agarrado a nada, uma sequência de vitórias importantes, vamos agarrar uma próxima sequência rapidamente já a partir de quarta-feira. E essa derrota do Botafogo então encerrou uma série de 6 jogos de vitórias consecutivas. Foi sim um erro do Arthur Jorge, acredito que ele vai analisar, mas já mostrou que ele é um técnico ousado e bastante ofensivo, que busca vitória o tempo inteiro. Na estreia dele contra a LDU, o Arthur Jorge escalou 4 jogadores de ataque na altitude. O primeiro tempo foi muito ruim, o Botafogo sofreu diante da circunstância climática que tem, é óbvio, mas na segunda etapa, corrigindo um pouco a escalação, o Botafogo foi melhor do que a LDU, eu assisti ao segundo tempo, e poderia inclusive ter empatado a partida. Eu, nesse jogo contra o Bahia, teria colocado, por exemplo, o Yarlen, jovem jogador que renovou hoje até 2028 no ataque, mas foi uma escolha dele que mostrou uma ousadia que por um lado é positiva, mas que nesse jogo acabou sendo negativa.